Olá a todos, boa tarde. Beleza? A transcrição já está aparecendo em português. Então é isso aí. Pau na máquina. Vamos nessa. Gente, hoje eu gostaria de apresentar para vocês uma metodologia de ensino-aprendizagem, didática, né, de aula. Deixa eu arrumar aqui meu cabelo, aqui tá meio bagunçado, né? Enfim, bom, agora bagunçou mais ainda, então dane-se, né? Mas enfim, o que importa é o conteúdo. Chamado CIP, Seminário de Instrução Permanente, tá? E eu gostaria de dividir aqui com vocês, porque afinal, esse seminário de instrução permanente é uma coisa que eu já venho aplicando em sala de aula, né? Precisou de alguns refinamentos, tal, e tudo mais. Enfim, né? E o que eu aplicava em sala de aula, no caso, tinha mais a ver com o layout e um tipo de metodologia. Mas agora eu estou incluindo o seminário de instrução permanente, porque até então eu não aplicava o seminário. Eu mesmo dava o seminário de instrução permanente através, né, das aulas. Mas não estava funcionando muito bem da maneira como estava fazendo. Por quê? Porque eu, professor Carlos Loyola, ainda estou preso, estava preso ao modelo fordista de dar aula, que é a garganta, lousa, saliva, né? O professor chamado professor salivador, que é aquele que fala da aula expositiva, não sei o quê, dá exemplo, dá texto, dá não sei o quê, indica capítulo de livro, indica site da internet, indica vídeo no YouTube da Univesp TV e tal e tudo mais. E agora, né? Com a ajuda de um colega meu, professor da FATEC São Paulo, professor Hilário, né? Ele me apresentou o método dele e agora eu pude finalmente, graças a Deus, né? Finalmente poder agora provocar uma melhora no método, tá? Então agora eu vou ficar um pouco mais afastado e deixar os alunos serem mais protagonistas. Até porque, gente, como eu já falei, eu sou um professor ainda preso ao modelo fordista de dar aula. Mas nós já estamos no pós-fordismo, nós já estamos no toyotismo. Os alunos agora têm uma ferramenta maravilhosa chamada Google, mas eles têm alguns problemas em como fazer as perguntas. Então aí é que entra o professor como colaborador, tá? Eles têm problemas ali no caso em como fazer a leitura. É aí que entra o professor de novo para ensinar como fazer a leitura, porque afinal nós ainda precisamos fazer a leitura de maneira devagar e acompanhada da escrita e não da digitação. E a melhor maneira do aluno poder entender, poder saber se ele realmente entender o assunto, é explicando para outros, tendo ele próprio, o aluno, desenvolvendo o quê? A clareza e a organização. Então, se você juntar clareza e organização na explicação, mas antes, como pré-requisito, a leitura e a escrita, então nós temos aí o terceiro pé desse tripé, que no caso é o método, né, chamado CIP, Seminário de Instrução Permanente. Ou seja, você pega ali o que o Richard Feynman já falava, né, que é você pegar todos os assuntos que lhe interessam, né, e a partir dali você pegar um que mais tem a ver com a aula e que tem a ver com o que você gostaria de falar, pega, faz uma resenha em cima, verifica, vai tentando ali, vai trabalhando todo esse material de maneira escrita, com brainstorming, com mapa mental, com resumo, aquela coisa toda, de maneira que você possa explicar para outra pessoa. Mas isso tudo envolve também o método do Pierluigi, que é ler e escrever, né? Isso faz com que o nosso aluno, que tenha grandes problemas, tanto no ensino médio quanto no ensino superior, se torne um estudante. Qual que é a diferença entre aluno e estudante? Aluno é aquele que vai para a faculdade ou para a escola tirar dúvidas. O estudante é aquele que em casa estuda sozinho e escrevendo. Certo? Bom, eu sei que já falei muito, mas vamos lá, gente. Vamos acompanhar comigo? Acompanha comigo nessa leitura aqui. Tá? Esse material não tem, se não me engano, na internet, mas de qualquer forma eu vou disponibilizá-lo aqui para que você acompanhe comigo na leitura, tá? Deixa eu aproveitar aqui, eu vou entrar aqui no meu Teams, ver aqui tudo direitinho. Peraí. Ah, tá. Beleza. Então, peraí. Eu sei que vocês estão escutando aí que tem alguém repetindo, mas na verdade era eu que estava vendo aqui pelo celular para ver se está tudo ok, né? Bom, vamos lá. Desafios para a educação no século XXI.
Gestão de competências pelo método do Seminário Interdisciplinar de Instrução Permanente, SIP. Uma alternativa metodológica ativa interdisciplinar. Hilário Ângelo Pellizer. Né? Quem que é ele? Professor da FATEC São Paulo, do curso superior tecnológico de gestão de turismo. Diretor Via Sestur, que é o nome da empresa, desde 75. Ou seja, quando ele escreveu isso aí, tá? Quando ele criou essa empresa, eu era criança. Associado da Abrajet São Paulo. Escritor e jornalista profissional, atua como professor de instituição de ensino superior desde 77. Atua no mercado do turismo desde 69. Autor de vários livros e artigos científicos focados no turismo emissivo e receptivo. E-mail pelizer@terra.com.br. Então vamos lá. Uma apresentação. Deixa eu aumentar aqui. Não, acho que já está bom. Educação é um assunto complexo no mundo em mudança, onde se requer atualização contínua dos saberes e fazeres em um ritmo que muitas vezes oferece um tempo restrito para reflexão com graves consequências, diretas e indiretas, no processo de educar e ensinar ou ensino e aprendizagem, tanto nos meios acadêmicos quanto nos meios corporativos e empresariais. Tá? Então vamos lá. Educação é um assunto complexo no mundo em mudança, cuja essa atualização, num ritmo muito acelerado, tem problemas bem graves. Por quê? Porque simplesmente esta aceleração do tempo não nos deixa com tempo para fazer a tão necessária reflexão sobre o nosso papel como educador e sobre aquilo que nós estamos ensinando e a maneira como nós estamos fazendo, certo? Ou seja, na passagem do Fordismo para o Toyotismo, o just in time, a rapidez, eficiência, produtividade e resultado nos tiram esse tempo necessário. Compete aos professores pesquisadores, especialmente aos que atuam nos cursos de pós-graduação, em estrito senso, procurar novas formas de atuação em sala de aula, mas isso também serve para graduação e com várias modificações no ensino médio, a partir do segundo ano. Tá? Novas formas de atuação em sala de aula que possibilitem, ao mesmo tempo, o entendimento do saber existente, o diálogo e a troca ou compartilhamento entre os participantes do processo de construção do conhecimento, gestão do conhecimento. A formulação de novos enunciados frente a problemas já conhecidos, incentivando a busca conjunta de soluções. Com o auxílio das novas tecnologias de informação e a inserção dos alunos e professores no universo virtual, a busca do saber se torna ao mesmo tempo nova, fascinante e especialmente desafiadora na medida em que esse processo incorpora saberes e fazeres do passado, aquilo que eu já tinha falado logo no começo. Técnicas de ensino que precisam ser reinventadas para que possam agregar valor ao ensino, não valor para vender, né? E contribuir para o desenvolvimento tanto dos alunos quanto dos professores. Sim, por isso que eu coloquei o professor como copartícipe. Embora muito se fale de um novo, muitas vezes embora muito se fale do novo, muitas vezes percebemos que esse novo é, na realidade, uma releitura ou reinterpretação de formas já conhecidas de fazer e aprender, adequadas às especificidades do contexto atual. Para atuar adequadamente, o professor pode e deve se apoiar em formas consolidadas de aprendizagem, procurando adaptá-las ao cenário tecnológico contemporâneo, ao perfil atual do aluno, otimizando o uso de todos os recursos e técnicas pedagógicas que estiverem à sua disposição. Ou seja, o professor tem que se apoiar em formas consolidadas de aprendizagem, que muitas vezes não é aquela que é inventada agora, mas já existe, como no caso do CIP, há 40, 50 anos. Né? Procurando adaptá-las ao cenário tecnológico contemporâneo, ao perfil atual do aluno. Foi por isso que eu falei a respeito de você ter uma ferramenta como o Google, que tem ali N possibilidades, tal, mas na hora que o aluno vê que ele está procurando uma resposta, e quando ele faz uma pergunta para o Google e aparece 10 de 120 mil resultados, ele fica louco, tá? Isso dá margem para uma série de coisas. Então é aí que nós podemos fazer a adaptação. Ou seja, não, peraí, vamos fazer a pergunta correta para que delimite essa quantidade de informações. Tá?
No processo de ensino, existem elementos que são essenciais para que seja possível desenvolver um mínimo de produtividade. Um mínimo, gente, um mínimo, que é para a sala de aula, né? Em primeiro lugar, é preciso estabelecer pelo menos uma forma mínima, qual assunto definido, quais os elementos importantes e o que se considera essencial no tema que será desenvolvido e aprendido. Ou seja, dentro da disciplina de Sociedade e Tecnologia, por exemplo, né, uma forma mínima, qual assunto, quais os elementos importantes, o que considera essencial dentro do tema que será desenvolvido dentro da disciplina Sociedade e Tecnologia, ou Sociologia das Organizações, ou Sociologia, ou Biologia, Matemática, e por aí vai. Né? Na sequência, é importante verificar quais os saberes que os participantes do grupo de estudo possuem. Ou seja, o que o aluno sabe. Isso é importantíssimo. O que ele traz para dentro da sala de aula, certo? E que podem agregar valor ao que se pretende estudar, como, por exemplo, novas perspectivas, formas diferentes de olhar o problema, alternativas e possíveis variáveis intervenientes. Isso aqui é um problema hoje para muitos professores que já têm aí seus 30, 35, 40, 45, 50 anos. Por quê? Porque ele está acostumado no Fordismo a ser ele, o professor, que tem que saber de tudo. Daí esses N cursos de atualização, que não atualiza porra nenhuma, que mais rouba tempo do professor, que poderia estar aprendendo com o aluno. Ou por ele mesmo, o professor que sabe que os alunos estão observando, ele vai lá e observa junto. A maioria dos professores se atualiza assim. Vê o que as pessoas estão procurando saber e vai lá e chega antes, ou chega depois, ou chega junto. Mas pelo fato de ele ter uma coisa chamada vivência, permite a ele talvez observar melhor o assunto, certo? Ok? Mas isso não dá a ele, digamos, a esperteza daquele aluno que chegou ali rapidinho, que já entende o assunto, que já domina, tal, não sei o quê, porque nós, que já temos esse tempo, também temos um certo limite de adaptação, né? Bom, prosseguindo. Bem, na sequência, é importante verificar quais os saberes que os participantes do grupo de estudo possuem e que podem agregar valor ao que se pretende estudar, como, por exemplo, novas perspectivas, formas diferentes de olhar o problema, alternativas e possíveis variáveis intervenientes. C. Após a agregação do conhecimento, do grupo ao corpo de conhecimentos já pré-definidos para o tema proposto no item 1, é preciso que se faça uma reflexão, retomando a proposta inicial, com o objetivo de organizar o processo de discussão. Ou seja, vamos reler de novo, vamos rever essa questão, certo? Sem ficar passando para outra aula, para outro tópico, tal, não sei o quê, né? Sem esse procedimento, corre-se o risco de desenvolver reflexões paralelas, desviando o foco da solução do problema, que é isso que nós vemos hoje. O excesso de informação está tirando a nossa atenção para ir para um outro, depois para um outro, depois para um outro, depois para um outro, e aí o aluno fica louco, tá? E nós, professores, também com essa carga pesada de informações que a gente tem que ficar passando toda hora para o aluno. É o curso de não sei o quê, é o curso de não sei o quê lá, e tem que se inscrever nisso, tem que assistir aquilo não sei o quê, e papapá, né? Deixa qualquer um louco. D. Essa reflexão deve ser submetida a uma segunda apreciação do grupo, no sentido de buscar novas possibilidades de formulação, possíveis questionamentos e reflexões alternativas, concentrando o foco na busca da melhor solução ou equacionamento do problema proposto. Né? Ou seja, ainda de novo em cima do problema. Vamos dar uma olhada aqui agora, um novo enfoque. Né? E aí entra o papel de outras pessoas, né? Que já pegaram e já começam a fornecer estas propostas, estas soluções, essas visões, ou mesmo dar novas informações. Né? É muito interessante quando isso acontece em sala de aula. Né? E por último, é preciso finalizar procurando amarrar conclusões teóricas e conceituais no caso de problemas de ordem epistemológica, ou indicando linhas possíveis de atuação no caso de solução de problemas práticos. Né? Ou seja, amarrar as conclusões teóricas e conceituais, no caso de problemas de ordem epistemológica, de conhecimento, ou indicando linhas possíveis de atuação no caso de solução de problemas de risco, de problemas práticos. Tá? Entende-se assim que um processo de educação produtivo deve promover a mútua aprendizagem de alunos, né? O aluno que ensina o aluno, alunos barra professores, o aluno que acaba ensinando o professor, e o professor também que, né, auxilia o aluno, e ele também aprende.
e sobre problemas analisados resultantes da incorporação dos saberes de todos os participantes do processo. Todos os professores sabem que essa participação é muito difícil de conseguir, sendo que normalmente o que ocorre nas salas de aula é que alguns alunos participam e outros não. Sim, isso é verdade. Quando você dá uma certa autonomia, né? Lembrando até do Paulo Freire aqui, ó, né? Pedagogia da autonomia, né? Quando você dá autonomia para alguns alunos, alguns já estão desde cedo, tá? Por questões familiares, por questões do meio em que vive, questões variadas, ele, de certa forma, ele é incapacitado a se autonomizar. Então, durante a aula, como é colocado aí, que é uma das coisas mais difíceis, é você fazer o aluno participar. E muitas vezes ele já foi tão acostumado a não participar que, na verdade, ele quer ser participado, ou seja, que no caso, né, que deem a solução para ele, que deem a forma, que aponte o que ele tem que fazer, ou seja, tem que mandar fazer, né? Tá certo? E às vezes a maior dificuldade é que você não vai conseguir esse estímulo para que ele participe nessa aula. Isso pode levar anos, porque afinal, pense o seguinte: se ele já chega lá acostumado a não ser autônomo e sempre dependente, você tirá-lo da dependência pode causar um problema muito grande para você e para a instituição, mas principalmente para o professor. Por quê? Porque ao tirá-lo da zona de conforto, espera-se que ele consiga pelo menos movimentar-se por si próprio, mas muitas vezes ele já está acostumado a ter que voltar à posição inicial. Então, aí é um problema que ocorre com muitos professores que, ao dar essa possibilidade do aluno participar, o aluno vê com certa hostilidade do professor, e aí ele aponta o professor como professor doutrinador, professor, professor, não é professor doutrinador, professor ditador, né? Professor ditador, ou professor opressor, né? Que é o que mais acontece aí, né? Infelizmente, muitas vezes a instituição não quer resolver esse problema e trata como nós tratamos hoje em tempos neoliberais, ou seja, o aluno é um cliente, o professor é um garçom e a instituição um grande restaurante. Então, o CIP, o Seminário de Instrução Permanente, ele vem, de uma certa forma, a fazer com que esse aluno se torne protagonista, mas isso é em plano ideal, né? Porque a gente sabe que se não houver a participação da coordenação e da direção, esse professor vai acabar sendo massacrado, né? E nós temos aí inúmeros casos na sociedade, né? Bom, vamos lá. É, por outro lado, comum que o professor suponha que o aluno não se manifesta, não tem nada a acrescentar. Sim, muitas vezes o professor acaba supondo exatamente isso, que se o aluno manifesta, então está tudo certo. Mas nós sabemos que, na verdade, não é bem assim, né? Às vezes, pode ocorrer também do aluno não se manifestar porque ele ainda está elocubrando, porque ele ainda está fermentando, porque ele ainda está decantando o conhecimento, uma vez que ele foi colocado numa situação que para ele é nova. E isso tem a ver com a formação de sinapses no cérebro. Tá? Isso leva um tempo. Tá? Ok? Infelizmente, os cursos de nível superior hoje estão completamente acelerados e acelerados pela questão da semestralidade. O bom seria se os cursos pudessem voltar a ser anuais, porque afinal, os seres humanos não são máquinas em que você coloca novos tipos de programação e ela vai. Né? Não, levamos um tempo de adaptação, uns mais rápidos, outros nem tanto, e outros têm lá um certo tempo. Tá? Bom, o professor, via de regra, classifica assim os alunos em interessados e desinteressados, em bons e maus alunos, prosseguindo em sua tarefa sem maiores indagações, ignorando que entre os desinteressados e entre os maus alunos, entre aspas, né, muitas vezes estão os mais bem dotados, os criativos, os que pensam de forma diferente e que, posteriormente, acabam se saindo muito melhor na vida profissional do que os bons alunos, na vida e na vida profissional. Colocaria os dois. Tá?
Quando isso acontece, significa que o professor perdeu a oportunidade de socializar um conhecimento que estava presente, mas que não teve oportunidade de se manifestar no espaço da sala de aula. Sim, porque o professor também ele está, digamos, com uma carga de atribuições das quais a gente não consegue respirar. Né? Né? A gente não consegue respirar. Esse é o grande problema aí que a gente está encarando. Tá? Pelo exposto, percebe-se que o professor está diante de um grande desafio, o de criar mecanismos para mobilizar conhecimentos e promover a participação que não ocorre de forma espontânea. Isso evidencia a necessidade de se adotar uma metodologia ativa com características específicas para promover a participação inclusiva e possibilitar a disseminação do conhecimento de todos em benefício do saber do grupo. Como desenvolver uma metodologia democrática e participativa sem cair em processos dispersivos e desorganizados? Então vamos lá. Como organizar e dirigir dentro dos princípios democráticos e participativos sem cair no autoritarismo, que é típico das faculdades tradicionais e principalmente das faculdades de tecnologia, que na verdade é um braço da indústria. Né? Você replica nos cursos técnicos e tecnológicos aquilo que é comum no comércio, na indústria e nos serviços, né? Que é, de certa forma, aquela coisa meio exército, né? meio bastante hierárquica, rígida, ainda hoje. Né? Como assumir o papel de professor moderador e, ao mesmo tempo, transmitir o conteúdo programático previsto para cada unidade a ser desenvolvida, dos conteúdos programáticos mínimos e necessários para a formação desejada. Ou seja, o professor sair do papel de autoridade máxima e ser o moderador. Né? É muito bonitinho, todo mundo fala isso. E o professor Hilário está fazendo essa pergunta aí, e ele vai responder para nós. Né? Como imprimir uma dinâmica num método qualitativo e quantitativo? Ou seja, como imprimir, como o professor ser em sala de aula um professor dinâmico sem ser um professor de cursinho? Tá? Nada contra os professores de cursinho, eles são ótimos. Mas no ensino superior, digamos que a pegada é outra. Tá? Sabe-se que, em primeiro lugar, é necessário que o professor deixe seu lugar de ser responsável pelo processo de instrução e assuma o papel de moderador, negociador, indutor e consolidador do processo de aprendizagem. Compete a ele estabelecer os temas, organizar os conteúdos, promover as dinâmicas, facilitando, incentivando e dirigindo a participação, zelando para que não se perca a unidade e especificidade da formação pretendida. O professor é, assim, o facilitador, moderador no processo de construção do conhecimento que ocorre em sala de aula, sendo os alunos participantes ativos e agentes contributivos para o aprimoramento dos conteúdos. Tá? Então, aqui no caso, né, o professor ele deixa de ser o responsável pelo processo de instrução, passa a ser o moderador, o negociador, o indutor, o consolidador do processo de ensino-aprendizagem. Tá? Mas compete a ele estabelecer os temas e organizar os conteúdos. Por quê? Porque, como ele tem uma coisa chamada ementa, então ele não pode escapar muito disso. Então, aí, que por causa disso, ele tem que organizar, no caso, estabelecer o tema e organizar os conteúdos. Mas promover a dinâmica, facilitando, incentivando e dirigindo a participação, também aí já pode ser, né, um pouco delegado também com os alunos. Isso tudo pode ser feito de forma negociada, ok? Bom, eu vou parar por aqui, porque daqui a pouco nós vamos ver os procedimentos metodológicos, e aí a gente tem que ver isso com mais calma, ok? Então, esta é a primeira parte desse vídeo do CIP, e daqui a pouco eu volto com a segunda parte, ok? Vamos desabilitar aqui o compartilhamento e eu volto já já, ok? Cadê? Parar a gravação.